é interessante. Então, o homem, juntamente com outros seres, são todos seres em desenvolvimento. Seres que têm que crescer, que têm que desenvolver, que têm que se aperfeiçoar. Só que apenas o homem tem a autoconsciência. Tanto que a gente estuda na antropologia bíblica que todos os seres são ânima. Todos os seres são alma, alma vivente. Só que o homem, além de alma vivente, ele é espírito. Sendo ele espírito, ele tem consciência, ele tem autoconsciência. Ele tem consciência de si mesmo, ele tem consciência dos demais que estão à sua volta, ou seja, ele tem consciência de Deus. Então ele tem Deus, por exemplo, como um paradigma, porque um foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então a educação cristã, como a gente colocou desde o princípio, ela vai lapidando este homem que foi degenerado, degradado no pecado, ela vai lapidando esse homem para que esse homem possa buscar, como Paulo diz na sua carta, o nível de, o padrão de Cristo, o nível de, ele coloca, as palavras que Paulo colocou, eu não estou lembrando, mas ele coloca como um nível de varonilidade, tá? O nível de varonilidade, alcançar o nível de varão perfeito. E esse varão perfeito conforme a imagem de Cristo. Então Cristo é o padrão, Cristo é o paradigma para o qual nós nos voltamos. E nós tomamos como medida para nós, como exemplo. Agora o que acontece? Você não vai alcançar nessa vida. Por quê? Por causa da afetação do pecado que está em você. Então o pecado, ele é um elemento, né, de distúrbio na sua busca pela perfeição. Os vícios do pecado, as manifestações do pecado nos membros, né? Quando o pecado busca se manifestar por meio das consciências, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida. Então são elementos defeituosos que impedem o alcance do padrão perfeito. Só que todavia você precisa estabelecer o padrão e você precisa buscar o padrão. Quando você estabelece Cristo como seu padrão, meu alvo é Cristo. Como Cristo se comportou, como Cristo falou, como Cristo agiu, como Cristo tomou decisões em relação a esses diversos assuntos. Quando você toma Cristo como padrão, você vai direcionar a sua ação para adotar o máximo possível do padrão que é Cristo para a sua vida. Assim Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pronto, você está tentando, vamos dizer assim, ser cristocêntrico, colocar Cristo no centro da sua vida. Assim sendo, você está num processo de desenvolvimento, porque o padrão é alto. Se você toma um padrão baixo, qual é o seu padrão? Qual é o seu paradigma? Meu paradigma é um artista. Meu paradigma é um parente, né? Meu paradigma é meu pai, minha mãe, ou é um líder, né? Esse padrão é baixo. Você vai alcançá-lo com não muita dificuldade e você não vai provocar um desenvolvimento de tudo aquilo que você pode alcançar, porque o padrão foi baixo, tá certo? Então você vai relaxar nesse baixo padrão e você não vai evoluir, você vai estagnar. E principalmente quando essa pessoa pela qual você tomou como padrão, ela falha, ela cai. Aí seu padrão foi destruído, então você fica à deriva. Você não vai buscar o aperfeiçoamento. Aí isso acontece quando a pessoa coloca o padrão incorreto para a sua busca, para o seu paradigma. Então o que acontece? Quando você estabelece o padrão correto, e o padrão é Cristo, você está sempre nessa busca. Uma coisa você precisa se conscientizar. Nessa vida, óbvio, você não vai alcançar. Só que o interessante aqui não é o alcançar ou não alcançar, mas o buscar. Quando você está nessa busca, você está corrigindo defeitos, você está evitando pecados, você está evitando desvios, evitando erros, e você está cada vez dando um passo a mais no seu processo evolutivo. Isso por quê? Porque você tem autoconsciência. Você tem consciência de que você não está no padrão, mas você está buscando ele. Tá certo? Então temos aí a necessidade de colocar Cristo como padrão para a busca do aperfeiçoamento do nosso próprio ser. O autoaperfeiçoamento. Isso só pode ser feito com o padrão correto. Aí ele coloca a busca de si, a busca de si. Somente o homem se preocupa com a sua origem, e por isso ele pergunta: quem sou eu? De onde venho? Onde posso estar? Para onde irei? O homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado momento, numa certa realidade.
é um ser na busca constante de ser mais e, como pode, faz essa auto-reflexão de descobrir-se como um ser inacabado que está em constante busca. E aqui o princípio da educação. A educação é uma prova de que somos finitos em busca de um aperfeiçoamento infinito. Ela é possível para o homem porque ele é inacabado e sabedor dessa realidade. Sendo assim, a educação implica em busca realizada por um sujeito que é o homem. Ele é o seu próprio educador em face do instrutor. O homem deve ser sujeito de sua própria educação, não pode ser objeto dela. Por isso, ninguém educa ninguém. Não existe alo-educação, só existe auto-educação, pois o educando não pode ser educado simplesmente pelas instruções ministradas pelo educador. Por outro lado, a busca deve ser algo e deve traduzir-se em ser mais. É uma busca permanente em si mesmo. O que ele quis dizer aqui? Primeiro, voltando um pouco aqui na questão colocada no primeiro ponto, ele fala um pouco acerca do livre-arbítrio. Eu só vou colocar aqui para a gente não fazer uma confusão entre aquilo que ele afirmou aqui em relação ao livre-arbítrio e a questão salvífica, tá? O livre-arbítrio não é o principal ponto para a salvação, porque ninguém se auto-salva. O livre-arbítrio não é um mecanismo de auto-salvação, porque o que acontece? Através do livre-arbítrio e motivado pelo pecado, o homem consegue sim a sua condenação. Então, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Eis aí o resultado do livre-arbítrio somado ao pecado. Então, o homem toma as decisões livres e essas decisões, infelizmente, influenciadas por uma natureza pecaminosa, né? Desde o primeiro homem e a primeira mulher que pecaram no Éden. Tá? Então, temos aí uma corrente, um elo de ligação que vai comunicando esse pecado de geração em geração. Então, temos aí o livre-arbítrio, não é um mecanismo de autossalvação. Mas o livre-arbítrio, por outro lado, é um mecanismo por meio do qual o homem pode tomar decisões benéficas ou prejudiciais. Então ele não pode se salvar, mas ele pode tomar decisões benéficas. Por exemplo, quando ele adota um alto padrão para a sua vida. Então ele tem um padrão de moralidade alta. A moralidade salva? Não. Mas a moralidade evita muitos prejuízos e muitos problemas. Você pode ter uma vida regrada, você pode ter uma vida tranquila, benéfica, fazer bem a si e aos demais, através de um padrão moral, uma conduta moral correta, uma conduta ética, né? A moral que guia o ser, né, em si mesmo, e a ética que o faz conduzir dentro da sociedade. Então ele tem uma ética e uma moral alinhadas, por exemplo, com princípios bíblicos que ele recebeu da família e recebeu da igreja. Ele já vai se conduzir de uma maneira muito benéfica para si e para a sociedade. Então isso pode se obter por meio do livre-arbítrio, de livre escolha. Ele pode escolher se conduzir por elas ou pode escolher rejeitá-las, ok? Agora, em relação à salvação, será necessária a graça preveniente, tá certo? Que é a misericórdia de Deus já dentro do homem e que o faz desejar ser salvo, o faz desejar ser alcançado por Deus. Aí, quando o Espírito interage com ele, o Espírito se comunica com o homem, convencendo do pecado, do justiça e do juízo, não é? O Espírito fala com ele, a graça preveniente que está nele, né, opera de modo a ele desejar se entregar a Cristo Jesus. Aí Deus vai operar a salvação dele. Ele vai abrir o coração, não vai resistir ao Espírito Santo de Deus, e Cristo vai imputar a ele a salvação, vai imputar a ele a sua justiça, justificar diante de Deus. Então, o livre-arbítrio não vai auto-salvar, mas o livre-arbítrio proporciona a ele liberdade de fazer boas escolhas para a sua vida. E aí temos a questão do livre-arbítrio, temos a questão da a busca de si, como ele coloca aqui. E nessa questão, é interessante o que ele coloca aqui, acerca da auto e da alo-educação, tá? Da auto e da alo-educação, como ele aborda aqui. Nessa questão, o que ele está colocando? A educação, que é, conforme a gente já viu no início, né, na definição, conduzir para fora, edusere, né, conduzir para fora, no caso, conduzir para fora de si mesmo e fazer interagir com a sociedade que está à sua volta, com o mundo do conhecimento, das informações que estão à sua volta, o edusere, né, conduzir, esse processo, ele não pode ser totalmente externo. Por quê? Por exemplo, quer ver um entendimento? Como é que você ensina uma coisa para uma pessoa que não quer aprender? Você ensina? Não. Ela diz, eu não quero saber.
e você insiste, não, é assim, assado. Ele está ouvindo? Ele está prestando atenção? Ele está absorvendo? Inclusive, eu estudei um pouco tempo atrás, processo cognitivo. Existe dentro do cérebro alguns processos necessários para absorver conhecimento. Tem a conação. O que é conação? Conação é aquilo que mexe com a sua libido, no sentido de provocar interesse, desejo pelo conhecimento. Então a conação funciona naquilo que te desperta o interesse. Tá? Então você se interessa por aquele tipo de saber, você está aberto para ele. Tá? Depois da conação vem a cognição. Na cognição vão se criar alguns elos, né, que aí vai entrar toda a questão cerebral, os dendritos, os axônios e as sinapses. Dendritos, axônios e sinapses. O que é isso? Dendritos de um neurônio, axônios de outro. A ligação de um neurônio e outro, sinapse. Pronto. Com cada ligação dessa é um conhecimento adquirido. Você estabelece mais ligações, bilhões de ligações, trilhões de ligações, mais conhecimento. Você tem mais ligações. Aquele conhecimento, ele vai ampliar a sua capacidade mental. Você vai compreender mais, você vai saber mais, você vai entender mais. Dendritos, axônios, sinapses, a ligação entre eles. Tá? Aí temos o processo onde a sua cognição vai sendo cada vez mais ampliada devido à aquisição daquele conhecimento. Aí vem a conação, cognição, esse conhecimento vai ser estruturado na sua mente, e funções executivas. O que é a função executiva? Você tem, a partir desse conhecimento que está dentro de você, estruturado, você tem uma ação. E aí você consegue agir, né, capacitado por esse conhecimento adquirido. É a função executiva. O que você vai fazer? Você foi educado na língua inglesa. O que você faz? Você consegue falar inglês, não somente em português. Você foi educado nas ciências médicas. O que você consegue fazer? Você consegue operar uma pessoa. Você foi educado, né, em filosofia. Você consegue ensinar, discutir, filosofar, argumentar. Por quê? Conação, interesse, cognição, absorção do conhecimento, dendritos, axônios, sinapses, né? Função executiva. Você consegue agir em cima daquele conhecimento adquirido. E tudo isso está ligado ao quê? Autoeducação. Por quê? Se fosse somente autoeducação, alguém chegaria até você, pegaria você na marra, colocaria você na cadeira e ensinaria você a ser um matemático. Consegue? Só se você quiser. Então, aí é onde entra a autoeducação. Eu posso falar, passa aqui 5 horas falando. Se você não se interessar pelo que eu estou falando, vai ser em vão para você. É útil para mim, porque cada vez que eu refaço o conhecimento, eu solidifico mais ele para mim mesmo. Mas você perde seu tempo. Então, você tem que se interessar por aquilo que está sendo ensinado, para que você possa absorver e agir a partir desse conhecimento. Tá? Então temos aí a autoeducação. Autoeducação, conforme eu já passei aqui com vocês, autoeducação e autoeducação. O mito do meio ambiente. O que ele está falando aqui? Acerca do mito do meio ambiente. Veja só. Depois que os psicólogos afirmaram que o meio ambiente é quem determina a personalidade e o caráter das pessoas, criaram-se o mito dessa teoria, assim como criaram o mito de que o homem é produto de um macaco evoluído. A teoria de que o meio ambiente bom faz o homem necessariamente bom não é verdadeira, embora lhe facilite o ser bom. O meio ambiente, embora possa ser a condição, não é a causa da educação do educando. Ele apenas favorece ao educando o despertamento dos valores internos para que se transbordem na sua realidade externa em forma de educação. Muitas pessoas foram criadas em ambientes hostis e nem por isso se tornaram marginais, prostitutas e coisas assim parecidas. Pessoas marginalizadas, né? Por outro lado, outras foram criadas em ambientes favoráveis a uma vida decente e honesta. No entanto, se tornaram verdadeiros bandidos. Uns de colarinho branco e outros de colarinho, e outros até sem colarinho. Ele faz aqui uma metáfora, né? Desde o começo da humanidade, sempre houve pessoas criadas no meio ambiente sem formação totalmente diferente. Um exemplo disso foi o caso de Abel e Caim, Jacó e Esaú, José e seus 10 irmãos. Os cientistas que defendem esse ponto de vista fizeram experiências psicotécnicas e, em face desses testes, proclamaram aos 4 ventos que o livre-arbítrio do homem é um mito, uma fábula, uma ilusão tradicional, que o homem não passa de um joguete das circunstâncias.
o meio bom produz o homem bom, o meio mal produz o homem mau. O homem é, portanto, uma máquina viva que funciona automaticamente, como qualquer computador, cujos atos não podem ser virtuosos nem viciosos, porque são todos necessários. Se o homem não tem liberdade de agir, é evidente que não é responsável pelos seus atos bons ou maus. E nesse caso, é flagrantemente ilógico e injusto infligir punição aos malfeitores, se ele agir no mal, agindo por obrigação mecânica das circunstâncias, e não devem ser punidos como não se pune o computador que funciona mal. Veja só aonde se chega com esse tipo de racionalização. Tratando-se o homem como se fosse uma mera máquina, como se fosse até um computador. Logo no começo, eu passei para vocês um quadro aí, no qual eu abordei algumas filosofias, alguns conceitos básicos de educação. E eu coloquei aí o conceito inatista, tá? O conceito ambientalista e o conceito construtivista. Tá? No conceito inatista, você tem a visão que ele traz sobre o homem, é de que, na verdade, tudo que tem as capacidades que o homem desenvolve são inatas, ou seja, estão nele já. Tá? É um conceito que tem uma ligação com a filosofia platônica. A filosofia platônica, ela parte para a ideia do metafísico. E nessa ideia do metafísico, ele tem também a ideia da pré-existência da alma. A pré-existência da alma é o seguinte, aquela alma já estava pronta. Aquela alma pode ser a alma de um filósofo, a alma de um militar ou a alma de um artesão. Que são os 3 níveis para Platão: ouro, bronze e prata. O ouro, filósofo, maior; bronze, militar, mediano; e o prata, inferior, que é a atividade braçais. Você fala, essa alma já estava pronta, ela simplesmente vai entrar no corpo. E aí, qual é a nossa função? Descobrir quem ele é. Essa é a função da educação. Apenas descobrir quem a pessoa é. A pessoa já é uma coisa ou outra. Isso é uma abordagem inatista. Aí tem a abordagem ambientalista. O que é essa abordagem ambientalista? É aquilo que está sendo abordado aqui. O ambiente que faz o homem. E aí nós temos aí uma visão que tem origem na filosofia de Aristóteles e que depois foi desenvolvida por Locke, John Locke, que é um filósofo inglês, a partir do conceito empirista. O que é um conceito empirista? É o conceito no qual o que vale é aquilo que é comprovado materialmente, testado e provado. Tá? É isso que vale. É o único conhecimento válido, conhecimento testado e provado. É empírico. Tá? Então, a partir desse conceito, olha-se para o homem como ele sendo uma tábua rasa, como ele sendo uma folha em branco. Se ele é uma tábua rasa, uma folha em branco, é o meio que imprime nele, tá? Aquilo que ele vai ser, tá certo? E aí, dentro desse conceito, nasce essa perspectiva. Nasceu na favela, né, vai ser bandido, ou vai ser, né, ladrão de modo geral, ou vai ser marginal, ou vai ser vagabundo, ou vai ser viciado. Por quê? O meio imprime nele as características que ele será, né? Ou então, se nasceu na família rica, vai ser médico, vai ser doutor, vai ser engenheiro, vai ser político, né? Por quê? O meio no qual ele está imprime nele. Agora veja, mesmo que isso tenha sido adotado na teoria, a prática está de acordo? Não. Nós temos N exemplos de que pessoas, ou mesmo tendo influência boa, tenderam para uma vida ruim, marginalizada, contraditória em relação àquilo que recebeu. Desviado. Filho de um pastor, criado desse evangelho, que desvia e vai para o mundo. Tudo bem. Não teve influência boa? Não era para ter imprimido nele algo bom, mas ele dá resultado ruim. Da mesma forma, uma pessoa criada num ambiente hostil, não teve exemplo de familiar, teve um exemplo ruim na família, né? A mãe era drogada, o pai era ladrão, ele cresceu naquele ambiente, dentro da favela, na miséria, na pobreza, mas ele tem interesse pelo conhecimento. Eu já ouvi casos de pessoas que ele comprava livros velhos, no cedo, estudava por conta, entrou na escola, cresceu e hoje ele é uma base, uma coluna que sustenta a sua família. Sendo que ele não teve nenhum incentivo dentro da sua família. Por que isso acontece? E é onde entra aquilo que já tinha sido desenvolvido. Autoeducação, livre arbítrio.
tá certo? Nem tudo é resultado do meio. Claro que o meio interfere, sim. O meio pode facilitar algumas coisas, o meio pode dificultar outras coisas, tá certo? O meio pode incentivar, sim. Só que o meio, né, o meio ambiente, o local, o homem não é apenas fruto do meio. O homem é fruto também, né, daquilo que ele mesmo escolhe para si, das suas decisões livres. É onde entra uma variável do cálculo, né, que não foi prevista, uma variável chamada livre-arbítrio. Então, uma pessoa dentro de meios bom ou ruim, não necessariamente serão pessoas boas por causa do meio bom, nem necessariamente serão pessoas ruins por causa do meio ruim. Dentro desse existe uma variável, tá certo? Que vai interferir no cálculo que chama-se livre-arbítrio. A pessoa vai tomar decisões, né? As decisões elas vão influenciar a sua vida. Por isso que ele coloca como um mito mesmo, o mito do meio ambiente, tá? A instrução e a educação. Veja, instrução e educação. A gente já vai para o intervalo, tá? Em instrução e educação, eu acho interessante é o seguinte, ó, veja só. Instrução e educação são os dois ramos que convém jamais perdermos de vista, a fim de não permitamos que o impuro alento da corrupção e do erro extravie inteligências desprevenidas e perturbe corações inocentes. Mas não devemos confundir instrução com educação. A finalidade da instrução é dar ao homem o conhecimento do uso dos objetos necessários para a sua vida profissional, enquanto a educação visa despertar e desenvolver nele os valores latentes da natureza humana, cujos valores existem em cada indivíduo, em forma embrionária, como uma árvore dentro de uma semente. A instrução é um fator privativo da inteligência. A educação é um fator privativo da consciência. Nem sempre um homem instruído é um homem educado, mas todo homem educado é instruído. Portanto, é necessário a instrução, sempre na esperança da educação, porque essa é a mais necessária. Isto feito, o educador deve sempre procurar semear, em primeiro lugar, o germe da virtude, pois do coração à inteligência, o caminho é mais fácil, e da inteligência ao coração. Ele exemplifica, né, através dessas duas imagens que ele cria, entre inteligência, cérebro, educação, sentimento, tá? E aí a inteligência, instrução. A instrução, ciências e técnicas. Ciências e técnicas faz um homem instruído. O homem instruído pode desempenhar funções importantes na sociedade, com isso ganhar um alto nível, né, na sociedade e conseguir até boa remuneração, e conseguir até enriquecer, talvez. Instruído. Só que ele tem intenção aqui de fazer uma diferenciação entre instrução e educação. E quando ele aborda aqui na linguagem, né, do autor, acerca de educação, ele está aqui referindo muito mais a valores. E esses valores ele coloca no plano da ética e moral. Tá? E não somente ética e moral, ele avança também para uma questão de fé, questão religiosa. Então ele fala, olha, uma pessoa pode até ser muito instruída, ser muito profunda, né, muito aperfeiçoada na sua ciência ou na sua técnica, né, de tal modo que ele domine essas áreas. Mas muitas das vezes, se ela for instruída e não educada, ela poderá ser um bom profissional, mas não um cidadão. Por quê? Muitas das vezes ele tem técnica, ele tem instrução, né, ele tem ciência, mas ele não tem valores importantes, significativos. Quando a pessoa tem muita instrução, mas não tem valores éticos, morais, não tem valores relacionados à fé, o que acontece? Ela, mesmo sendo alguém muito instruída, alguém muito importante na sociedade, ela não é alguém que causa um bem para a sociedade nem um bem para si mesma. Então ela pode usar sua grande instrução para fazer algo benéfico para todo mundo. Um antídoto para uma doença. Algo que seja benéfico para ele e para a sociedade de modo geral. Ou, através da mesma instrução, mas sem moral, ele pode construir um vírus, tá certo? Que pode ser propagado e matar milhares de pessoas. Ele tem instrução. Ninguém pode negar que ele não tenha. Como uma pessoa que comete um crime, muitas vezes, e o crime exigiu dele muita reflexão e exigiu dele muita perícia. Ele invadiu um banco, explodiu um caixa, dominou segurança, saiu do local, se evadiu, escondeu e conseguiu viver do fruto do crime. Não se nega que ele tem instrução, ele tem técnica, inteligência, estratégia,
Só que essa instrução dele foi desperdiçada com uma falta de valores. Ele não tem valores como, por exemplo, não roubará. Essa falta de valores fez com que a instrução dele o levasse ao mal e conduzisse as pessoas à destruição. Certo? Que é o que acontece. A Bíblia Sagrada, né, a palavra de Deus, ela diz que a arrogância, a soberba precede a ruína. Então o que acontece? A pessoa carregada de instrução, sem valores, sem moral, sem ética, sem humildade, né, sem temor de Deus, a instrução dela vai causar a sua ruína e a ruína dos demais. Certo? Então, a Bíblia Sagrada, ela coloca assim, como a sabedoria é a fonte, né, o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Então, veja, não adianta só você crescer na sabedoria, não adianta só você ampliar a sua sabedoria, não adianta só você ampliar seu conhecimento. Se ele não estiver fundamentado no temor a Deus, esse mesmo conhecimento não vai ser um bem para você, não vai ser um bem para aqueles que estão à sua volta. Pelo contrário, vão ser mal para você e esse mal vai se irradiar para as pessoas que estão à sua volta. E o que acontece? Muitas das vezes vimos pessoas ao longo da história, como por exemplo, Friedrich Nietzsche, que estava sendo, na sua infância, um filósofo, e estava sendo educado para ser um pastor, mas ao longo da sua vida, não sei o que aconteceu, que ele desviou-se desse ideal, tornou-se um grande filósofo, mas um filósofo que negou os princípios morais que lhe foram transmitidos na sua infância. De tal modo que ele chegou a declarações como: a religião é a muleta dos pobres. A religião é o meio pelo qual os fracos detêm os fortes. Né? E aí ele constrói o conceito de super-homem, por exemplo, e o conceito do anticristo, onde ao forte é dado toda a liberdade e todo o poder, porque ele pode, através da sua força, se impor. Tá, okay? Então temos aí esse tipo de filosofia criada a partir dessa mente que tinha instrução, mas que perdeu os valores. Você tem, por exemplo, um tipo de filosofia que alimentou toda a mentalidade nazista. O nazismo, ele se alimentou, ele bebeu muito dessa água, né, de Nietzsche, de Darwin, de Francis Galton, tá ok? E a partir disso aí, ele olhou para alguns dos seus semelhantes como os inferiores a si, dizendo que os arianos, tá certo? Os de cor branca, são superiores aos demais povos. Assim eles matavam judeus, principalmente, né? Matavam negros, matavam homossexuais, matavam pessoas com deficiência mental, tá certo? Por quê? Porque eles julgavam a si mesmos superiores aos demais, a partir de uma filosofia que dizia que o forte tem que se impor sobre todos os demais, porque eles têm esse direito a partir da sua força. O que é isso? Instrução, mas não valor. Então, se você não alimentar os dois, tá certo? E principalmente a educação dos valores, quando você obter instrução, essa instrução vai destruir você. É o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do contraditório. Uma coisa é a sabedoria de Deus, outra coisa é o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal veio da árvore que era proibida. E ele não trouxe o homem a um plano benéfico, mas sim trouxe o homem a uma confusão. O homem querendo ser igual a Deus. Sendo que, na verdade, se ele tivesse sido obediente a Deus, ele teria cada vez mais alcançando um processo de desenvolvimento e continuaria sendo feliz no Éden. Agora ele caiu dessa situação e está buscando restauração. Né? Por quê? Porque ele buscou instrução abandonando os valores. Valores, por exemplo, obediência e temor a Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada coloca: o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Okay? Então temos que valorizar esse conceito, valorizar essa colocação. A instrução, mas ela tem que estar fundamentada no temor. Então vamos observá-lo? Mas não o torna bom. O homem bom é aquele que realiza os valores que estão dentro de sua consciência, disse Einstein. Do mundo dos fatos, a ciência não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores, consciência. Fatos não produzem valores, porque os valores vêm de outra região. São palavras de Einstein. O fato de um homem ser instruído não significa que ele seja educado. Fatos são ensinados, vêm de um fator externo, valores são gerados, vem de um fator interno. O fato de um homem ser erudito não significa que ele seja bom, pois conhecimento de fatos não geram valores. Os valores vêm de outra região e emergem do próprio homem.
Segundo Einstein, o homem da ciência descobre os fatos da natureza, mas o homem de consciência realiza valores dentro de si. Em resumo, descobrir fatos é instrução, criar valores é educação. Numa só palavra, a educação pode valorizar a instrução, mas nenhuma instrução pode valorizar a si mesmo. O homem instruído, mas sem educação, é como um navio carregado de ouro, sulcando o alto mar sem bússola. Sulcando o alto mar sem bússola. Sem timão e sem âncora. Quando vem as primeiras borrascas da vida, se naufraga. Verdade, justiça, amor, honestidade, etc. São valores criados pela consciência, e não simples descobertas da ciência, nem simples altruísmos morais. A educação atual limita-se quase exclusivamente a fatos e facticidades, e por isso é apenas instrução e não educação. Nenhuma instrução, por melhor que seja, torna o homem melhor, porque se limita ao conhecimento de fatos já existentes. A ciência, fatos existentes. A ciência descobre fatos existentes, a consciência gera valores latentes. Teilhard de Chardin disse: o homem veio da biosfera, está na noosfera e age em função da noosfera. O nous é consciência, tá? Esse nous que coloca aqui. Viemos da biosfera, esfera da vida, para a noosfera, esfera da inteligência. O homem passou da esfera da vida para a esfera da inteligência, e aqui estamos. Acima da noosfera está a logosfera, a esfera da consciência, que ainda não foi alcançada pelo nosso grosso da humanidade. Como pode então um homem ser educado na consciência se ele vive na esfera da inteligência? O máximo que ele pode aprender é meros e sofrível senso de moralidade através da instrução. Na esfera em que estamos, não pode haver real educação, a não ser no caso do educando sofrer uma profunda transformação crítica. Pelo Espírito Eterno de Cristo, o homem descobre sua realidade interna, fazendo transbordar na sua atualidade externa. A ciência não pode abolir a maldade do homem, como adultério, inveja, homicídio. Só a consciência pode causar essa abolição. Mas enquanto ela não foi iluminada, o homem continua no plano horizontal da inteligência. Já se foi o tempo em que se dizia ingenuamente abrir uma escola e fechar uma cadeia. A experiência prova que os grandes malfeitores da humanidade não foram analfabetos, mas sim homens que não educaram a consciência, não obstante muito instruídos na inteligência. Muitos deles eram homens eruditos, conheciam os fatos da natureza pela ciência, mas não criaram valores pela consciência. Veja só, quando ele coloca aqui, quando coloca que essa máxima, ela foi, vamos dizer assim, destruída, né? Que essa máxima não surte mais valores, não surte mais efeito, de que abrindo-se uma escola, fecha-se uma cadeia. Por quê? Porque muitas das vezes obtém-se instrução, como coloquei aqui, mas essa instrução não afeta a esfera dos valores. Então, os valores produzidos dentro do âmbito da educação são aqueles que fazem o homem não apenas ter conhecimentos gerais, ter instrução de modo geral, mas ele ter valores que orientam essa instrução para o bem viver. Então, esses valores, conforme ele até elenca aqui, verdade, justiça, amor, honestidade, etc. São valores criados pela consciência. Então temos aí um plano onde não apenas inteligência cerebral, não apenas a inteligência humana animal, tá? Um animal bem instruído, um animal bem treinado, um animal evoluído, não apenas uma inteligência animal, mas uma consciência espiritual, a consciência que faz esse homem olhar para o próximo. Primeiro, entender esse conceito de próximo, entender que ele é filho e a imagem e semelhança de Deus, entender que este outro ser criado também é a imagem e semelhança de Deus, e por isso ele precisa amar primeiro a Deus acima de todas as coisas. Ele coloca a Deus na posição que lhe cabe, que é superior. Sendo Deus superior a si mesmo, Deus é, em relação a ele, o juiz das suas atitudes. Então, por que não matar? Por que não adulterar? Por que não abusar das pessoas? Estuprar? Por que não assassinar as pessoas?
Porque existe um juiz acima de mim. Deus está no trono, sentado no trono, e Ele é o meu juiz. Ele é o juiz das minhas atitudes, das minhas decisões. Então, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. O temor é o princípio de toda sabedoria. Temor a Deus. Deus está no lugar que lhe cabe, de superior, de juiz das minhas ações. Também de Deus misericordioso, também de Deus amoroso, também de padrão para mim, paradigma para as minhas ações. Mas, principalmente essa questão, Deus como juiz das minhas decisões. Então, Deus está vendo todas as coisas. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo, como a si mesmo. E aí você reflete no próximo, aquilo que você quer que realize-se em relação a si mesmo. Aquilo que você quer que os homens façam em relação a si, façais a eles primeiro. Então você tem essas máximas de Cristo Jesus que sintetizam todo o sentido desses valores. Então eu não quero ser traído, eu não quero ser rejeitado, eu não quero ser abusado por ninguém, eu não quero ser desprezado por ninguém. Então, como reflexo aquilo que eu quero para mim, eu ajo em relação ao meu próximo, aos demais. Assim, eu não estou somente no plano da inteligência racional, da inteligência animal, da instrução. Eu ultrapassei a questão da instrução, eu estou no plano espiritual, no plano dos valores. E estando no plano dos valores, eu consigo não apenas ser instruído, mas utilizar a instrução para o bem meu, e esse meu bem refletindo no bem dos demais. Bem para mim e bem para aqueles que eu quero que sejam atingidos pelo bem que eu quero para mim mesmo. Então, faz aos demais o que quer que os homens façam assim. Valores, plano espiritual, plano da consciência. Não apenas instruir, educar. Educar no sentido de valores, no sentido espiritual. Educação cristã, o resgate do homem imagem e semelhança de Deus. Temos aí a educação dos valores. Tá certo? Questão de fatos e valores. Os 4 tipos de pessoas, conforme ele elenca aqui, múltiplas formas de saber, educação do amor, isso aqui ainda vai chegar. Veja só. 4 tipos de pessoas que compõem o nosso planeta. No cenário da humanidade existem 4 categorias de pessoas. Olha só. As que não são nem educadas nem instruídas. Já se deparou com pessoas assim? Infelizmente você se depara algumas vezes. E assim, é o mais baixo do que o ser humano pode chegar. É aquele plano onde a pessoa, ela comparar aos animais é ofender os animais. Então temos a pessoa que nem é nem instruída, não tem ciência, não tem instrução, não tem técnica de nada, não sabe construir algo que seja benéfico, pelo menos para si, nem um plano mais visceral, no sentido de obter o rendimento para a sua vida. Ela não tem instrução. E além de não ter instrução, também não tem educação, não tem valores. Então ela espera-se qualquer coisa dela, até as coisas mais absurdas, espera-se as coisas mais abjetas dela. Então temos a pessoa que foi abandonada ao plano de vida mais baixo, ao plano de vida mais insuportável. Então temos aí violenta e burra, A pessoa ela é agressiva e estúpida. Exatamente. Exatamente. Infelizmente temos algumas pessoas crescendo dentro desse ambiente. Então muitas vezes largadas à droga, elas rejeitam todo tipo de instrução, que elas querem simplesmente se dar ao vício. E o vício se manifesta através de diversos meios, através das drogas, através do sexo, através da promiscuidade, diversos tipos de vícios. Então vícios na maconha, na cocaína, no álcool, na promiscuidade, diversos tipos de vícios. E as pessoas que abandonam esses vícios, elas não se instruem e elas também destroem seus valores morais. Então há um tipo de pessoa dessa que espera qualquer tipo de atitude, de ação. Não há limite, não há freio, não há barreira. Eu sei. Instruídas. Pessoas que são instruídas, mas não educadas.
É outra situação que a gente depara. Exatamente. Que aí você vai numa consulta médica, ele é médico. Como médico, ele é um grande profissional. Ele entende medicina. Ele entende as técnicas, né, que estão ligadas à sua ciência, à medicina. Só que como pessoa, ele é insuportável. Né? Ele é uma pessoa que ele não tem... Aquilo que ele faz não é porque ele quer causar um bem aos seus semelhantes, mas simplesmente porque ele quer obter o rendimento, o dinheiro. Ele faz unicamente por dinheiro. Não é que nós estamos apregando aqui, não. Você tem que ser extremamente altruísta e fazer tudo pelo bem do próximo. Obviamente que na sua ação, o bem do próximo também está incluído, só que inclui também o seu sustento. Então você trabalha para quê? Para obter o seu sustento. Mas no seu trabalho, se fosse só pelo sustento, você poderia obter o seu sustento roubando. Você poderia obter seu sustento matando quem tem mais dinheiro e ficando com o dinheiro dele. Por que você não faz isso? Porque você tem valores. Então você sabe que os valores são travas que te impedem a roubar. Não roubará, não matará, não cobiçará. Travas, né? Tabus, não podem ser transgredidos. Então isso impede que você passe para esse tipo de iniciativa. O que você faz? Você constrói algo bom, algo que seja interessante, né, para a comercialização, ou um serviço, ou um produto, tá certo? E a partir desse serviço, desse produto, você obtém o seu rendimento. Só que esse rendimento também está ligado a valores. Você quer obter esse rendimento de forma honesta. Qual o valor aí? Honestidade. Né? Você não quer obter isso de uma forma clandestina, mas de uma forma honesta. Tá, ok? Aquilo que é um regramento para a sociedade que faz ela crescer e desenvolver. Ou seja, participar dessa sociedade. Essa sociedade de desenvolvimento, da honestidade. Né? Então você obter o seu sustento, mas não de qualquer jeito, mas a partir desses regramentos de valores éticos e morais. Tá certo? Agora, uma pessoa que é instruída, mas não é educada, ela não quer saber como ela vai obter, ela vai obter. E ela tem conhecimento suficiente para isso. E ela vai fazer o quê? Ela vai criar, por exemplo, um esquema no qual ela vai enganar as pessoas e obter dinheiro dela. Aquela pirâmide, já ouviu falar? A pirâmide financeira? Ela vai... Exatamente. E aí chama as duas pessoas, convence elas, ela dá um dinheiro para ela, daquelas duas pessoas chamam mais outras três, daquelas três chamam mais quatro, as quatro chamam mais cinco, e dá dinheiro para aquela primeira, e daí dá uma parte para outra, e ali vai o sistema de pirâmide, onde a cabeça vai ser a grande beneficiária e os demais estão sendo simplesmente enganados. Tá certo? Então a pessoa cria diversos esquemas, por meio do qual ela vai obter aquilo que ela quer, independentemente de valores, independentemente de regras morais e éticas. Será que Deus, que assim, o ser humano, nós temos aquele momento, né? O que nós vemos aí? Pessoas, às vezes, que em valores, elas são, de fato, alcançam bastante desenvolvimento. Tá? Elas têm valores, elas são amorosas, elas são honestas, elas são boas, né? São pessoas com ética, moral, tá? Só que ela não tem instrução. E aí você vê pessoas que você olha para ela e fala, nossa, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é ótima, essa pessoa, né, é muito agradável. Só que a pessoa não consegue construir algo bom para si por não ter instrução. Então ela não tem técnica para realizar alguma coisa, né, uma coisa que seja rentável para ela, e ela também não tem ciência, né, para entrar para uma área acadêmica e conseguir então também algo que seja rentável para ela. É outro erro. Muitas vezes a igreja, veja só, um mal aqui, ó. A igreja tem que tomar muito cuidado na forma como ela faz a sua afirmação do evangelho. Por quê? Às vezes a igreja, ela acaba atacando pessoas que têm instrução. Então a pessoa que é um cientista, a pessoa que é um acadêmico, é um filósofo, é uma pessoa que conhece muito de literatura, ou conhece muito de biologia ou de física, a igreja acaba supervalorizando a imagem da pessoa simples. Tá? A pessoa simples no sentido de que ela é desprovida de todo conhecimento de instrução, mas ela é humilde, e ela serve a Deus, e ela é temente a Deus, e ela é honesta. Muito bem, são características maravilhosas. Mas quem disse que essa pessoa que é simples, é humilde, é honesta, é temente a Deus, não pode ser também uma pessoa instruída? A igreja tem que tomar muito cuidado quando ela faz essa afirmação, senão ela acaba criando um ideal investido, um ideal deficiente. Quando a pessoa, não, para eu ser aceito por Deus,
eu tenho que ser uma pessoa que não tem acesso às áreas acadêmicas, não tem dinheiro, não tem empresa, não tem capacidade técnica, porque assim eu vou ser uma pessoa humilde, pequenininha, ovelhinha, e assim Deus vai me amar mais que os outros. Acaba construindo essa falsa imagem, né? E essa imagem, ela vai ser muito desvantajosa para a pessoa e consequentemente para a igreja. Por quê? Você vê, por exemplo, quando Jesus Cristo lidando com as pessoas, o Senhor Jesus Cristo chamou pescadores. Eles têm uma instrução, só que uma instrução simples, eles são pescadores. É um trabalho manual, um trabalho perigoso, um trabalho difícil, são pescadores. Mas Cristo também chama cobrador de impostos. Para ser um cobrador de impostos para o Império Romano, tem que ter alguma instrução, né? Tem que conhecer a língua, né, para falar com os representantes de Roma. Você tem que conhecer de contabilidade, você vai fazer a cobrança, né, dos impostos, tá? Você vai apresentar a Roma os relatórios, tá? Quando Cristo chama Paulo, você quer mais instrução do que Paulo tinha? A instrução teológica de Paulo aprendia, né, aos pés de Gamaliel. Ele tinha alcançado naqueles níveis de escola o Mikra, Mishnah e Gemará. Paulo estava no terceiro nível, no nível no qual ele discutia os textos bíblicos e as consequências dele para a vida civil, né? A questão da legislação civil e a questão da interpretação teológica. Então Paulo estava num nível avançado, né, no âmbito teológico. E Cristo chama Paulo, né, e molda nele esse homem que vai ser agora o seu servo, que vai proclamar o Evangelho a toda a terra, tá certo? Aproveitando-se também dessa instrução. Deus não está contra pessoas instruídas. Deus não está contra pessoas que cresceram na sociedade. Deus não está contra os empresários. Deus não está contra os filósofos. Deus não está contra os ricos. Deus apenas chama a todos, né, através da única porta que é Cristo. Você é rico, você é instruído, você é filósofo, você é simples, você é humilde, você é pobre. Todos vão entrar através da única porta que é Cristo. A questão é só essa. Você não vai ter uma porta especial. Você vai entrar através do mesmo caminho. O caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. O caminho por onde o pobre entra para a salvação é o caminho por onde o rico entra também. É o mesmo caminho, é Cristo Jesus. Todos, ninguém foi salvo porque é pobre ou porque é rico. Todos foram salvos porque eram pecadores e foram redimidos em Cristo Jesus. A graça nivela a todos, tá? Só que a graça nivela a todos, e nesse sentido de ela nivelar, ela também chama a todos. O instruído também tem lugar no Evangelho. E aqueles que estão no Evangelho têm que buscar também ser instruídos. Não somente ser educado, não somente ter valores, ter também instrução. Então, pessoas que têm que ser educadas não têm instrução. Você quer uma melhor maneira de você proclamar o Evangelho em determinados meios, se não você pertencer nesse meio? Como é que você proclama o Evangelho no meio acadêmico, se não sendo um acadêmico? Né? Como é que você proclama o Evangelho no meio empresarial, se não sendo um empresário? Tem acesso àquele meio, conhece a linguagem, conhece os dramas daquele, né, aquele meio. Então você vai ser a melhor pessoa para comunicar o Evangelho naquela situação. Assim a igreja tem que ter essa visão. Tanto de instruir os que está também educando, da educação e também a instrução, quanto chamar para dentro do Evangelho os que já foram instruídos, para que também sejam alcançados pelo Evangelho e levem o Evangelho para onde estão. Sim. Exatamente. Isso. Exatamente. Essa formação, para você estar capacitado, ele tem uma leitura aqui no final da página. Educação com instrução. Nesse plano temos o homem ideal, o homem integral, o homem que recebeu luz na inteligência e poder na consciência. O homem que adquiriu conhecimento de fatos, mas que também realizou dentro de si muitos valores. Na conta de pessoas instruídas e educadas, podemos citar um clássico exemplo, o apóstolo Paulo, pois foi ele quem deu ao cristianismo essa característica universal que hoje possuímos, pois a igreja, pelos demais apóstolos, estava fadada a ser mais uma seita do judaísmo. Mas Paulo, com toda a sua bagagem,
Aí ele tinha educação, tinha o conhecimento dos valores bíblicos, né? E ele tinha instrução, tanto que ele conseguiu discursar no Areópago. E o Areópago era o local que reunia os filósofos gregos em Atenas para discutir os temas que eram interessantes para eles, tá? Paulo consegue chegar no Areópago e discutir com eles, porque ele tem toda a linguagem, tem toda a forma de colocar, tem toda a instrução. Ele tem instrução e tem educação dos valores bíblicos. Ele entra lá, com a sua instrução ele começa a discutir. E ele conduz a sua discussão na instrução para a comunicação dos valores bíblicos. Nele vivemos e nos movemos, como ele coloca lá na sua fala. Ele está conduzindo aquilo para abrir portas ao Evangelho. A pessoa instruída e educada. Instruída, ela consegue entrar naquele meio. E através dessa instrução, ela abre uma porta para o Evangelho entrar. Instrução e educação. Bagagem recebida pela instrução e pela educação. Vislumbrou o que outros não puderam ver. 5 categorias de homens relatados pela Bíblia, para fechar essa aula. Veja só. O péssimo. Acabe é o exemplo do homem péssimo, que embora tenha sido bem instruído, não se educou. 1 de Reis 16:30. Tanto que se deixou ser totalmente envolvido pelo paganismo de Jezabel. O ruim. Abias é um exemplo de homem ruim, que embora não foi tão mal como Acabe, mas também não deixou de ser ruim. 1 de Reis 15:3. Ele até começou uma reforma, mas não pôde prosseguir, porque ele não tinha todo o ideal dos valores bíblicos para glorificar Jeová. Então ele deu só uma recalchutada, mas parou por aí, e com isso ele também foi uma pessoa ruim. Menos ruim, Oséias, é menos pior do que Abias, que embora não tenha sido tão ruim, mas não deixou de ser ruim. 2 de Reis 17:2. Tirou muito da idolatria, mas manteve a marca principal da idolatria de Israel, que é os bezerros de Jeroboão. Então ele até foi um pouco além de Abias, mas não foi a totalidade, porque ele não tinha os valores principais, né, para glorificar Jeová. Que o fariam, por exemplo, tirar os bezerros de Jeroboão, o que ele não fez, né, porque ele não tinha esses valores. Um homem bom, veja, Amazias mostrou ser um homem instruído e educado, portanto bom, pois fez o que era reto aos olhos do Senhor. Foi um bom homem, foi um bom rei, uma pessoa que de fato se comportou de uma maneira bastante aceitável. Agora, o ótimo, dentre todos os que falamos, Davi é o melhor, pois ele mostrou ser ótimo, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, não se desviando de tudo quanto lhe ordenaram todos os dias de sua vida, senão só nos negócios de Urias, o Eteu. 1 de Reis 15:5. Veja que mesmo um homem num padrão ótimo, de acordo com essa instrução e educação, mesmo assim erra. Mesmo assim erra. Porque é homem, porque é falho, porque tudo que ele recebe, aquilo que valores em Deus são plenos, e o homem é parcial. Então Deus é pleno amor, e o homem recebe de Deus, né, referencial para ser amoroso, só que ele só consegue ser parcialmente amoroso. E Deus é plenamente amoroso. Então temos aí, tudo aquilo que é perfeito em Deus é parcial no homem. E essa parcialidade, em algumas vezes, leva ele a falhar. Ele falha no homem. Mas se ele tiver características de educação e instrução, ele mesmo falhando se arrepende. Então Davi falhou, mas Davi se arrependeu. Inclusive na oração que ele faz, tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito. Ele sabia o que era principal. O homem, mesmo tendo educação e instrução e falhando, ele sabe o que é prioridade. Ele sabe, eu falhei, eu errei, mas eu sei o que eu preciso manter. Mesmo que eu perdi nessa situação aqui, eu sei que Deus é o principal. Eu preciso me arrepender, voltar ao lugar onde eu caí, como diz na Efésios, arrependa-te e volta onde caíste e pratica novas obras. Nós temos a necessidade de arrependimento. Só pode ter esse tipo de arrependimento, esse nível de reconstrução, quando você tem educação de valores espirituais e instrução também, para ter autoconsciência, para se conscientizar dos seus erros. Como vemos, o menos ruim está no meio, depois do ótimo e do bom, e antes do ruim e do péssimo. Todavia não deixa de ser ruim, portanto não vemos nenhuma vantagem em ser menos ruim. O ideal é ser bom e o melhor é ser ótimo, mesmo que haja algum senão, como no caso de Davi. De acordo com o que se verifica, o perfil do péssimo
do ruim e do menos ruim deve ser evitado, pois nenhum deles combina com a santidade que Deus exige de seus filhos. Essa santidade tem o próprio Deus como ponto de referência, que eu falei do paradigma, colocar Cristo como o nosso exemplo maior, indicado pelo Senhor Jesus no relato de Mateus 5:48. Aqui encerramos a aula de hoje e na próxima aula vamos tratar de as múltiplas partes do saber.